Nicolaítas, a heresia disfarçada de doutrina. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, 15 e 16. Os Nicolaítas são um grupo de pessoas que pervertem a doutrina verdadeira de Cristo, com heresias, perversão e falsos ensinamentos. No primeiro século, os apóstolos combateram e refutaram essa doutrina que entrou na igreja para destruir a fé cristã. A igreja primitiva era constantemente alvo dessa doutrina, com seus falsos apóstolos, judaizantes e gnósticos. Entre esses, havia um grupo de pessoas conhecido como Nicolaítas, que nos dias de João estavam infiltrados na igreja de Pérgamo e sendo resistidos na igreja de Éfeso. Eles apresentavam seus falsos ensinos como heresias disfarçadas de doutrinas. Judaizantes são pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, seguem partes da religião e tradição judaicas, sem reconhecimento pelas comunidades israelitas. Gnóstico é um conjunto de correntes filósofo-religiosas sincréticas oriundas da região do Mediterrâneo durante os séculos I e II d.C., alicerçado em interpretações de relatos bíblicos e apócrifos pelos viés filosóficos médio-platônico e de cultos de mistério greco-romanos e orientais. Essas pessoas, os Nicolaítas, viviam por seus próprios caminhos, estavam abandonando a verdade, não muito diferente dos dias atuais. As obras dos Nicolaítas. Os Nicolaítas deram muito trabalho à Igreja de Cristo, com suas doutrinas e obras carnais. Viviam uma vida de libertinagem desenfreada. Os Nicolaítas eram mestres itinerantes que ensinavam a antinomia, uma perigosa heresia que encorajava a libertinagem, ensinando que o cristão podia viver da maneira que bem entendesse, pois a graça cobre todas as coisas, não havendo consequências para o pecado. Nos 2 primeiros séculos houve muitos relatos dessa doutrina, como por exemplo, os amantes do prazer, discursos caluniosos, indulgência desenfreada, comiam das coisas sacrificadas aos ídolos e cometiam fornicação. Eles eram contra a lei. Essa doutrina se assemelha com a de Balaão. Os Nicolaítas se infiltraram nas igrejas. Eles agem disfarçadamente, atuando, ministrando e ensinando, corrompendo a verdadeira fé, fundando igrejas e atraindo para si desonra e condenação. O Nicolaísmo moderno. Os Nicolaítas do tempo atual não têm compromisso com a verdade. Vendem o evangelho e alugam-se por alta quantias em dinheiro. Um famoso bispo brasileiro disse que bebe cerveja, o mesmo é a favor do aborto e prega a teologia da prosperidade. Muitas igrejas há curandeirismo no lugar das curas, uso de amuletos, sal grosso, água ungida de Israel, rosa ungida, tijolo que foi orado em Israel e sendo vendido por um alto valor, sabonetes ungidos, exorcismo em vez de libertação. Quase não se fala mais na volta de Jesus, da santidade e do amor ao próximo. Quando pregam realmente a verdade, as pessoas não aceitam. Os Nicolaítas são agressivos e insolentes, mestres na arte da dedução teológica. Falam o que os crentes querem ouvir e não o que necessitam. Cantores do mundo gospel cobram cachês altíssimos para cantarem músicas que em nada glorificam a Deus. Líderes religiosos cada vez mais promovendo o ecumenismo, tolerando o pecado e preocupados em construir seus próprios impérios eclesiásticos, chegando ao ponto de tirarem de suas ovelhas até a última moeda. Enquanto fiéis pagam numerosas ofertas por campanhas supostamente miraculosas, seus pastores, bispos, apóstolos e tantos outros líderes religiosos enriquecem às custas do povo de Deus. Outro exemplo que a igreja tem tolerado o nicolaísmo é através da libertinagem. Muitas denominações estão consentindo várias coisas que contrariam a fé verdadeira em Cristo Jesus, permitindo pessoas cheias de pecado em seus púlpitos,
aprovando divórcios e outras uniões sem o devido respaldo bíblico. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Efésios 4,14. Lembrando que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não podemos, como igreja verdadeira, permitir que desfoquem a visão do reino de Deus. Sem santificação será impossível ver a Deus. Os nicolaítas focam somente em seus impérios. No púlpito fazem-se deuses, mentem e por suas mentiras recebem generosas somas. Jesus não tolera os nicolaítas, porque são carnais e nocivos ao corpo de Cristo. Jesus nunca tolerou o erro. Onde a verdade está, não há espaço para heresias. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem disserções e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Romanos 16, 17 e 18. A igreja cristã não pode permitir o erro no meio do povo de Deus. Devemos fazer como a igreja de Éfeso, combatê-lo e parar tais obras. Se não fizermos isso, seremos cúmplices do pecado e da libertinagem. Vivemos em um mundo onde a verdade vem se tornando a mentira e a mentira vem se tornando a verdade. O que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer que vá e vos veja, quer estejais ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação. E isso da parte de Deus. Filipenses 1, 27 e 28. A conclusão que temos é que toda heresia introduzida na igreja vem disfarçada de doutrina. Devemos conhecer mais das Escrituras, pedir mais discernimento a Deus, para mantermos a verdade em nosso meio. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.